a aula de hoje é a primeira aula de custos, né? E nós vamos ver, então, a primeira unidade do livro de Contabilidade de Custos, do professor Osni Moura Ribeiro. E a primeira aula, né, ela traz esse tópico, né? O custo é fácil. É uma aula bem introdutória. A gente começa, então, essa aula com uma receita, tá? Uma receita de doce de abóbora. Então, a ideia é que o custos, para calcular custos, é como se tu tivesse que calcular a receita de um doce. Então, por exemplo, se a gente pegasse a receita do doce de abóbora e nós vamos verificar qual é o custo desse doce, né? Então, imagine como é que eu vou calcular o custo de um doce a partir de uma receita. Então, lá na receita, o primeiro tópico é a relação de ingredientes, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos, né, que para fazer o doce de abóbora, nós vamos precisar de 8 kg de abóbora, 1,5 kg de açúcar, 150 gramas de coco ralado, 6 gramas de cravo da Índia. Desconsidere os valores, porque eles estão bem desatualizados, né? Esse aqui já é um exemplo bem antigo, então ele já está bem defasado. Mas serve, né, para nós termos uma ideia. Só que além desses custos com os ingredientes, nós temos também outros gastos para fabricar esse doce. Né? Que tipo de gasto? Por exemplo, com a cozinha. Eu tenho que calcular que a minha cozinha ela vai ter uma depreciação, ela vai ter um desgaste. Né? Eu tenho que calcular também o custo de oportunidade, porque daí a cozinha ela poderia estar sendo utilizada para outra coisa, né? Então, geralmente a gente calcula o custo da cozinha como se fosse o custo do aluguel, né? Então, por exemplo, mesmo que a cozinha seja minha, eu posso verificar assim, não, mas teve um gasto para eu montar essa cozinha. Então, eu tenho que pensar, se eu fosse locar uma cozinha, quanto que sairia por dia, né? Para eu poder, então, incluir esse custo no meu produto. Outro custo, por exemplo, com gás, né? Mas como é que eu sei quanto de gás que eu vou gastar para fazer o doce de abóbora? Custo de energia elétrica, fogão, a mesa, né? O desgaste da mesa, o próprio desgaste do fogão também, a panela, eu tive que comprar essa panela, eu tive que comprar uma colher, faca, água, né? Os recipientes aqui de matéria plástica, né? No caso aqui para armazenar o doce, né? Para poder vender. E ainda as horas de trabalho. Então, todos esses gastos, né, embora não estejam na lista dos ingredientes, eu preciso considerar. Observe assim que a gente pode visualizar nesses gastos, a gente pode separar esses gastos em elementos. Então, eu posso ter ali o primeiro grupo, o primeiro elemento, que seriam os materiais, né, onde eu vou ter ali os ingredientes e os recipientes. Por que eu vou classificar em materiais, ingredientes e recipientes? O que vocês acham que tem de semelhante? Né? Então, observem aqui que eu tenho que a capacidade, né? Ou seja, eu sei exatamente quanto de material que eu vou precisar, que eu vou utilizar para fazer o doce. Eu sei que vou gastar 8 kg de abóbora, eu sei que vou gastar 1,5 kg de açúcar, eu sei que vou gastar 150 gramas de coco ralado, eu sei que vou gastar 6 gramas de cravo da Índia. Então, observem que os materiais, eu sei exatamente a quantia que eu vou aplicar no doce. Né? Aqui, a cozinha, eu sei quanto que eu vou aplicar no doce? Não, gás, energia, fogão, mesa, né? Já são coisas mais difíceis de eu verificar o que eu vou aplicar no doce. 5 recipientes de matéria-prima, de matéria plástica, desculpa. 5 recipientes, bom, aqui eu já tenho uma noção do que eu vou aplicar no doce, né? Para que deve ser, isso aqui deve ser a embalagem. Então,
provavelmente o meu doce ele vai render 5 quilos, né? E eu vou armazenar em potes de 1 quilo cada um. Então, isso aqui é a minha embalagem. Então, eu sei exatamente quantos recipientes eu vou precisar. Então, observe que esses itens, eles vão se enquadrar aqui, ó, ingredientes e recipientes, eles vão se enquadrar como materiais, tá? Um outro elemento, né, que nós temos, que seria a mão de obra. O que nós teríamos de mão de obra, né? O trabalho da cozinheira. Então, por exemplo, aqui, se a gente volta, ó, 4 horas de trabalho. Então, teríamos, então, essas horas de trabalho aqui da cozinheira. Então, vai ser classificado aqui no elemento mão de obra. E o outro elemento, que seria gastos gerais de fabricação, né? Ou seja, tudo que não for materiais que eu não consigo classificar como mão de obra, vai ser gastos gerais de fabricação. Então, todos os outros itens lá, eles vão vir para cá. Aluguel, gás, energia elétrica, depreciação de móveis, utensílios, fogão, mesa, panela, colher e faca. Tá? Esse é um primeiro conceito, então, que vocês já têm. Que a gente pode dividir, então, nossos custos para fins de cálculo, né, em 3 elementos: materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação. Agora vocês vão ver por que ele vai ser mais fácil de calcular, tá? Bom, o custo também ele pode ser dividido em 2 partes: custos diretos, que são aqueles elementos cujos valores e quantidades são facilmente identificáveis, né? Então, quando eu falo que eu utilizo 8,5 kg de abóbora para fazer 5 kg de doce, eu consigo identificar que a abóbora é utilizada para fazer doce de abóbora, né? Fica uma coisa direta, uma coisa clara. Então, é fácil de identificar. Agora, custos indiretos, eu teria a questão própria da energia elétrica, por exemplo, né? Que são elementos cujos valores e quantidades não podem ser facilmente identificados, né? Eu não sei ao certo quanto de energia elétrica eu gasto para fazer o doce, né? Nem o valor, por exemplo. Porque daqui a pouco eu tenho que saber se o fogão é elétrico ou se o fogão ali é a gás, no caso, né? O que eu vou gastar de energia? Para acender o fogão? Que mais? A iluminação, seria uma energia elétrica que eu gastaria. Então, observem que ele atua de forma indireta. Ele não está no doce, ele não faz parte do doce, né? Então, ele já não é facilmente identificável com o doce de abóbora. Então, são custos indiretos, né? Então, vocês podem ver que são coisas fáceis de assimilar quando a gente começa a trazer para a nossa realidade. Então, por exemplo, assim, para calcular um custo indireto, né? Aqui vem o exemplo do aluguel. Como é que eu vou fazer o cálculo do aluguel para ter no doce? Bom, vamos lá. O aluguel, que itens que eu posso utilizar para fazer o rateio do aluguel? Né? O rateio, ele é a divisão. Então, quando eu vou encontrar o custo, o valor para compor o custo do meu produto, né? Vou atribuir um critério para fazer essa divisão entre os produtos, entre as unidades produzidas. Eu digo que isso se chama rateio, tá? Então, o critério de rateio, o critério que eu vou utilizar para pegar esse valor de aluguel e dividir entre os doces, eu vou utilizar aqui a área ocupada e horas trabalhadas. São critérios que eu posso utilizar. Então, por exemplo, o aluguel mensal é de R$660, tá? O aluguel mensal da cozinha. Aliás, o aluguel mensal total do todo o imóvel, né? A área que a cozinha ocupa em relação ao imóvel total é 10%. Porque para fazer o doce, eu preciso apenas da cozinha. Então, eu quero calcular se eu alugasse
apenas a cozinha. Né? Em vez de eu considerar que estou alugando o imóvel inteiro, né? Que pode ser um imóvel comercial com uma cozinha e uma sala, antessala ou parte administrativa, ou posso considerar ainda que o imóvel total pode ser uma residência, digamos, pode ser uma coisa bem caseira, estou pegando uma residência, mas mesmo na residência eu tenho que considerar o custo de estar disponibilizando aquela cozinha para fazer o doce. Então, por exemplo, eu vou pegar o aluguel, né, o valor do aluguel da casa toda, 660, e vou dividir para chegar, então, no valor do aluguel da cozinha. Então, digamos que a área que a cozinha ocupa em relação ao imóvel total é 10%, né? 90% é todo o imóvel, toda a casa, e 10% é aquela cozinha que eu ocupo para fazer o doce, tá? Porque a casa, de repente, pode ter outras cozinhas, né? Então, aquela cozinha que eu ocupo para fazer o doce é só 10% do meu imóvel. Então, qual vai ser o aluguel da cozinha? Eu vou fazer 10% de 660, né? E chego num aluguel mensal de 66. Então, já consegui encontrar um custo mensal da cozinha. O que eu vou fazer com esses 66? Vou colocar 66 no custo do doce? Não, né? Eu já vou ter que cobrar quanto esse doce? 80 para pagar 66 do aluguel? Bom, eu tenho que considerar que 66 é o aluguel do mês inteiro. Mas quanto tempo eu levo para fabricar aquela receita de doce? Aquela fabricação, aquela receita de doce, eu levo 4 horas para fabricar, tá? Então, eu vou começar a fazer os cálculos. Por exemplo, quanto tempo tem o meu turno diário, né? O meu dia de trabalho? O meu dia de trabalho tem 8 horas. Então, em um dia, eu consigo fazer 2 receitas, né? Quantos dias úteis eu tenho no mês? Eu tenho 22 dias. Então, 22 dias são dias que eu vou trabalhar, tá? Então, eu já vou pegar. Bom, vou pegar esse 66, que seria o aluguel do mês, e vou dividir para chegar no aluguel do dia. Então, 66 dividido por 22 dias, eu chego então ao cálculo que cada dia ele custa R$3 de aluguel. Bom, mas o doce eu levo, aquela receita eu levo 4 horas para fabricar, ou seja, meio turno. Então eu vou pegar esses R$3, vou dividir por 2 e chego ao valor do aluguel, que é R$1,50 por meio dia de trabalho. Bom, agora sim, agora esse R$1,50 eu posso adicionar no valor do meu doce, certo? Então vamos lá. O gás, né? O gás, da mesma forma que o aluguel, né? Eu tenho que saber, então, quanto tempo, quantas horas eu consigo cozinhar com aquele gás. Né? Então, vou ter que ver as características do botijão, as características do fogão. Geralmente, isso já vem no manual de instruções do próprio fogão, ele já diz a capacidade e tudo, né? Geralmente aquelas letrinhas que a gente não lê, mas o fogão industrial, por exemplo, que a gente for pegar, ele tem discriminado todos os insumos, né, necessários para a fabricação ou para a produção daquele item. Então, por exemplo, eu vou utilizar a base de rateio, então, as horas trabalhadas também. Então, eu sei que um botijão de gás de 13 quilos, aqui na época custava 26, né? Hoje deve estar 126, mais ou menos. O consumo total do gás, ou seja, aquele gás, ele vai durar 130 horas, né? Claro que aqui é arbitrário, só para facilitar o cálculo, né? Com uma boca acesa. Então, nós vamos pegar 26 divididos por 30, né? Vai dar
26 divididos por 130 vai dar 20 centavos por hora de gás consumido, né? O que é 26? 26 reais. Então, observem que esse é o custo de aquisição de um botijão de gás, tá? Se com esse botijão aqui, com esse valor, eu consigo cozinhar 130 horas, por qual valor que eu vou cozinhar uma hora? 20 centavos eu vou cozinhar por uma hora. Bom, mas para fazer o doce, né, embora eu tenha levado a 4 horas na produção total, com a boca acesa ele ficou 2 horas e meia. Então eu tenho que analisar também isso, né? 4 horas de mão de obra não quer dizer que o fogão ficou ligado 4 horas. Então digamos que a boca ficou acesa durante 2 horas e meia. Né? Então agora sim eu consigo calcular o custo do gás consumido. Então 2 horas e meia vezes 20 centavos eu chego ao custo de 50 centavos. Certo? A energia elétrica. De que forma eu vou chegar no cálculo da energia elétrica? Bom, também pode ser por área de iluminação e horas trabalhadas. Então, da mesma forma que nós calculamos o aluguel, nós vamos utilizar aqui o cálculo da energia elétrica. Então, também vou pegar a conta da energia elétrica, digamos que está dando R$110 a energia do mês, né? E que a cozinha ocupa 10% de todo o imóvel, de toda a casa, né? Então, eu vou aplicar os mesmos 10% em cima da conta de energia elétrica do mês. Então, eu vou chegar, né? 10% de 110, eu chego R$11 por mês. Aí, de novo, eu vou pegar quantos dias úteis eu tenho, né? 22 dias úteis. Então, vai dar 50 centavos por dia. Né? E meio dia, quanto que dá? 0,25. Então, eu chego no custo da energia elétrica para meio turno de trabalho, né? Meio dia de trabalho, que na verdade é o tempo que eu levo para fazer o doce de abóbora. Bom, e o desgaste dos móveis e utensílios? Como a gente já viu lá em contabilidade introdutória, em contabilidade geral, né, o desgaste ele é medido de que forma? Pela depreciação. Né? E aí vocês devem lembrar como que se faz o cálculo da depreciação. Bom, né, a gente precisa verificar que eu vou ter uma cota mensal de depreciação que vai incidir em cima do valor de aquisição daqueles móveis e utensílios. Que móveis e utensílios? Da panela, do fogão, da mesa, da faca, né? Então eu vou somar tudo isso, né? E isso serão, né? Meus móveis e utensílios. Tá? Então digamos que eu tenha lá móveis e utensílios no valor de R$100.000. Aí eu vou aplicar a taxa de depreciação que eu encontro através do desgaste em função do tempo, tudo eu chego, né, que a cota mensal de depreciação de móveis e utensílios é de R$ 9,68. Muito bem, esse R$ 9,68 ele serve para mim, para eu lançar lá na contabilidade geral, né? Mas e na contabilidade de custos? Isso aqui é um gasto mensal, mas eu preciso saber em 4 horas quanto que é o valor de depreciação de 4 horas. Então, novamente, vou pegar os 9,68, vou dividir por 22 dias úteis, chego a 44 centavos por dia, divido por 2, meio dia de depreciação, então, será igual a 0,22, tá? Mais um item, então, para compor os nossos custos. E nós temos ainda a nossa mão de obra, né? Que é aquela identificada em relação a cada produto fabricado. Aqui no caso, né, se for a mão de obra direta.
Como é a mão de obra de quem está cozinhando, eu consigo identificar ela diretamente relacionada ao produto. Bom, para chegar no custo com a mão de obra, eu preciso saber o seguinte: qual é o salário mensal da confeiteira? Bom, eu chego lá na tabela, né, que o salário mensal é de R$ 880. Se eu tenho o custo mensal, aí vocês já podem deduzir como que a gente vai chegar no custo de meio dia de trabalho. Então, novamente, vou pegar os R$ 880, vou dividir por 22 dias úteis, chego no valor de R$ 40 por dia. Meio dia de trabalho vai corresponder a R$ 20, certo? E nós chegamos, então, aos nossos custos, então, de fabricação dos 5 kg de doce de abóbora. Então, observe lá que 8 kg de abóbora, nós chegamos a R$ 10,40, tá? Da onde que eu tirei esse valor de R$ 10,40? Vamos voltar um pouquinho. Ó, 8 kg de abóbora custam R$ 10,40. Foram daqui. Então, os ingredientes é fácil de eu saber o custo, né? Então, observem que eu tenho lá meus ingredientes, né? Os 5 recipientes para embalagem, né? Peguei, era R$ 1 cada um, adicionei aqui. Então, total dos materiais, R$ 21,41. O salário da confeiteira por meio dia de trabalho, R$ 20. Né? Total dos custos diretos, R$ 41,41. Aí eu vou para os gastos gerais de fabricação, que são aqueles que deu um pouquinho mais de trabalho para achar, né? Custo do aluguel, gás, energia elétrica e depreciação. E eu tenho então que o total dos custos indiretos, que são esses gastos gerais de fabricação, de 2,47. Chegando ao custo total de 5 quilos de doce de abóbora de 43,88, tá? Bom, ok. Mas e agora? O que eu faço com essa informação? 5 quilos de doce de abóbora custam 43,88. Mas eu vou vender em unidades de 1 quilo. Quanto que sai cada quilo, né? Então, agora eu preciso calcular o quê? Vou pegar esse valor para chegar no custo de cada quilo de doce de abóbora. Isso possibilita que eu faça o quê, gente? Que eu saiba o meu valor, o meu preço de venda do meu doce, né? A partir do meu custo, da apuração do meu custo, eu consigo colocar em cima a minha margem de lucro e vou ter o custo, o preço de venda do meu produto. Tá? Então, observe a importância de saber o valor do custo. Bom, mas isso foi para calcular um único tipo de doce, né? Que foi o doce de abóbora. Então, assim, como que a Inês faz para conhecer o custo de cada produto, né? Então, qual é o problema aqui? E se ela produzisse, além de doce de abóbora, ela produzisse bolo de abóbora, né? Ou em vez de doce de abóbora, ela produzisse, aliás, junto com o doce de abóbora, ela produzisse nega maluca, né? Um bolo de chocolate. Então, quanto que seria o custo do bolo de chocolate e quanto que seria o custo do doce de abóbora? Bom, ela vai utilizar a mesma cozinha, os mesmos fogões, os mesmos utensílios para fabricar vários doces e bolos. Então, como é que eu vou fazer a divisão disso, né? Porque chegar no valor do aluguel, no rateio do aluguel, no rateio do gás, da energia elétrica, né? Foi trabalhoso, mas foi possível. Agora, se eu tiver bolo e doce ou mais de um doce, como é que eu vou chegar nesse custo, né? Então, observe que aí já começa a complicar um pouco. Então, sempre que a gente vai encontrar
o custo de um produto único, um tipo único, por exemplo, o doce de abóbora, ou só se fosse só o bolo, uma produção única, ele é mais fácil da gente conseguir identificar. Agora, quando eu tenho vários tipos de produtos, né, ele já começa a complicar um pouquinho mais. Mas nós vamos ver nessa disciplina, nós vamos aprender alguns métodos que vai facilitar esses cálculos. Então, vocês podem ver que a gente vai começar a trabalhar com metodologias que vão proporcionar para vocês façam esses cálculos de forma bem mais assertiva e facilitada, ok? Então, vamos lá. Qual é o desafio dessa disciplina, né? Acho que o Leandro já deu uma adiantada, né? Que o desafio dessa disciplina é em relação à terminologia, porque a gente continua aqui aprendendo palavras novas, né? Então, que tipo de palavras aqui que eu abordei vocês já conheciam? Vocês já conheciam a palavra rateio? Não no sentido de ratear, né? Que nem a gente fala, o fulano rateou. Eu conheço assim, professor. Rateio é o cara. Eu já conhecia rateio. Já conhecia rateio, Douglas? Já. Então, são palavras, né, um pouco diferentes, né? Vocês sabiam que custo, gasto não são a mesma coisa? Custo, gasto e despesa? Que silêncio. Acho que não sabiam, né? Então, observe que a gente já começa a ter coisas diferentes. Então, gastos vai ser uma coisa, custo é outra coisa, despesa é outra coisa. E tudo isso a gente estava utilizando de forma, né, como se fossem similares, né, como sinônimos. Mas agora a gente começa a estudar que são coisas diferentes. Então, o maior desafio é tentar esclarecer no meio desse emaranhado de termos, né, o que é uma coisa e o que é outra. Mas imaginem, quando vocês começaram a aprender contabilidade, que se depararam com débito, crédito, ativo e passivo, vocês também não tinham noção do que era. E hoje, para vocês, isso já está sendo mais automático. Então, custos vai ser da mesma forma. Né? À medida que vocês forem conhecendo, vocês vão ver, né, que é mais automático. E melhor ainda, porque eu acho assim que na contabilidade geral, na contabilidade introdutória, a gente viu que tem coisas que não tem muito sentido, né? Por exemplo, por que ativo é ativo, por que passivo é passivo, não faz um sentido muito lógico. E aqui em custos já tem mais essa lógica. Então, vocês vão ver que vocês vão conseguindo assimilar melhor esses termos. Certo? Bom, vamos lá então para os aspectos históricos, né? Então, quando que surgiu a contabilidade de custos? Né? Então, a gente tem que até a Revolução Industrial, nós tínhamos somente a contabilidade financeira. A contabilidade financeira, que é entendida, aquela contabilidade apenas para calcular o meu lucro, né? Para saber se a empresa teve lucro ou não. Só que quando eu tenho apenas a compra e venda, é fácil, né? Eu comprei por 100, vendi por 200, eu vou ganhar 100. Né? Isso é contabilidade financeira. Só que com a Revolução Industrial, a coisa começa a complicar. No momento que eu começo a produzir o que eu vou vender, certo? O que acontece? Eu preciso formar o meu custo, para então saber por quanto que eu vou vender. Ok? Então, haviam poucas entidades jurídicas, haviam poucas empresas, né, que necessitassem dessa contabilidade de custos. Quem é que produzia para vender? Os agricultores. Né? Esses sim produziam para vender.
E talvez por isso o trabalho deles tenha sido tão desvalorizado, por eles não saberem quanto cobrar pelos seus produtos, por não terem ideia do custo que é uma produção agrícola, né? Então, observem que quando a gente tem poucas empresas formadas, poucas entidades jurídicas, a gente não consegue ter essa noção da formação do custo. As empresas viviam do comércio e não da fabricação. Com o advento das indústrias, a função do contador tornou-se mais complexa, né? E daí já começou a ter uma especialização. Então, agora, além do contador de contabilidade financeira, eu vou ter o contador de contabilidade de custos, tá? Porque ele vai ser especializado em calcular custos, né? Provavelmente dessa necessidade de avaliar os estoques nas indústrias. Então, eu tenho o meu estoque de produtos, né, pronto na minha indústria lá, mas eu não sei quanto que ele vale. Então, vem o contador de custos para atribuir esses custos, para formar esses custos. E daí, então, ser possível avaliar estoques e, com isso, ter o meu preço de venda. Certo? Então, nós temos lá, com a Revolução Industrial, o surgimento da contabilidade de custos, com a finalidade de controlar a produção, controlar os meus gastos produtivos, e para apurar o custo do produto vendido. São essas duas finalidades, né? Mas antes é preciso lembrar algumas coisas, né? Qual é a função da contabilidade? Contabilidade da forma como a gente conhece. Fornecer informações para a tomada de decisão. Quem são os usuários da contabilidade? Vocês lembram? Nós temos usuários internos, que é a administração da empresa. Os externos, que são os investidores, os empregados, os fornecedores, clientes, governo, né? E, assim como a contabilidade geral, nós temos também a contabilidade de custos, para que tenha a função de fornecer informações. Mas a contabilidade de custos vai fornecer informações para quem? Aí eu tenho que ver quem vai ser os usuários da contabilidade de custos. Nós temos que os usuários da contabilidade de custos vai ser a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, né? Por que contabilidade financeira? Porque eu vou formar o custo dos estoques, né? Vou conseguir avaliar o custo dos meus estoques, que são essenciais na minha contabilidade financeira, para fazer as demonstrações contábeis e atender os usuários externos, tá? Então, para a contabilidade financeira, é essencial saber o meu custo do estoque. Para a contabilidade gerencial, é essencial eu saber o quê? Saber o custo para calcular o meu preço de venda. Então, observem que o custo, né, ele vai atender tanto a contabilidade financeira quanto a contabilidade gerencial, certo? Para que eu uso a contabilidade gerencial? Para atender a necessidade da administração da empresa, principalmente em relação a preço de venda, né? Também posso, claro, eu posso ter relatórios contábeis aqui para analisar os gastos mensais, né? Então, o que eu preciso reduzir de gasto, o que eu preciso aumentar, né? Então, são relatórios contábeis. Gerencial para a necessidade da administração, para gerenciar os meus custos e gerenciar os meus lucros, tá? Isso é contabilidade gerencial. A contabilidade financeira. A contabilidade financeira é para as demonstrações contábeis, que também são conhecidas como demonstrações financeiras, tá? Daí que vem esse nome. Então, a contabilidade financeira, ela precisa da contabilidade de custos na apuração dos meus estoques, né? Na avaliação do meu estoque, certo?
Bom, algumas definições, né? A contabilidade financeira, então, ela vai controlar o patrimônio das empresas e apurar o resultado, então, a variação do patrimônio, né? Então, o que é isso? O que é apurar o resultado? Se eu vou ter lucro ou prejuízo a partir da variação do patrimônio. Lembram lá da minha situação líquida? Situação líquida positiva, situação líquida negativa, né? Situação líquida positiva, quando o meu ativo é maior que o meu passivo. Situação líquida negativa, quando o meu passivo é maior que o meu ativo. Então, o que é essa situação líquida? É o meu lucro ou prejuízo. Além disso, a contabilidade financeira ainda vai fornecer informações aos usuários externos, né, por meio das demonstrações contábeis. Então, vai informar os usuários externos, aqueles usuários que têm interesse em acompanhar a evolução da empresa, né, por meio dessas demonstrações contábeis, certo? Quem são esses usuários externos? São os sócios, não, os sócios são usuários internos, né? Mas são os clientes, os fornecedores, os investidores, né? O governo. Então, todos esses são usuários externos. Quem são meus usuários internos? Usuários internos são os sócios, né? Posso colocar os funcionários também. Se eles receberem participação nos lucros, eles também vão ter interesse em saber a evolução da empresa, né? Em acompanhar. Então, a contabilidade financeira também vai trazer essas informações aos usuários internos. Só que a contabilidade financeira, ela está condicionada às imposições legais e requisitos fiscais, né? Então, hoje, nem tantos requisitos fiscais, né? Porque hoje a contabilidade financeira ela já conseguiu um pouco se deslocar dessa função do fisco, né? Há um tempo atrás, as demonstrações eram elaboradas para atender o fisco. Hoje se reconhece a importância das demonstrações financeiras para fins gerenciais, né? E quando eu for fazer a prestação de contas ao fisco, aí eu faço o ajuste das demonstrações para o fisco, né? Antes era inverso, eu tinha as demonstrações para o fisco e fazia o ajuste para ter a minha demonstração gerencial, né? Agora eu já tenho essa importância ao fisco minimizada. Quem vem em primeiro lugar? A empresa, a gestão. O fisco vem em segundo lugar, em relação às informações, certo? Mas, em relação aos princípios contábeis, às normas contábeis, né, a contabilidade financeira continua atrelada. Né? Então, a contabilidade financeira ela precisa estar dentro das normas brasileiras de contabilidade. E daí vem os princípios, né? Os principais princípios, que é o da competência, que se realiza no momento em que ocorre. Então, a gente tem todo aquele estudo lá das despesas e das receitas, das apropriações, né? Então, quando eu falo em atender ao princípio da competência, eu estou atendendo ao quê? Ao regime de competência, a exigibilidade de eu ter apropriações, né? E reconhecimentos de receitas e despesas no momento em que ocorre. Da uniformidade, né? Que o meu registro contábil ele deve ter consistência, ele não pode ser modificado a Deus dará, né? Eu tenho que manter essa consistência. A prudência, né? Ou seja, o conservadorismo. Então, no momento que eu vou ter que escolher, né? Principalmente na área de custos, né? Se é o valor de custo ou o valor de mercado, eu sempre vou agir com prudência, escolhendo o menor valor, quando eu estiver falando do meu ativo. Né? Então, imaginem lá o meu imobilizado. Né? Eu tenho a dúvida se eu registro pelo custo de aquisição ou pelo valor do mercado. Eu tenho que ver o que é o menor valor. Se é o valor de mercado, eu registro pelo valor de mercado. Se é pelo custo, eu registro pelo custo. Né? Então, isso é ser prudente, é ser conservador. Ok?
que também, hoje em dia, com as normas brasileiras de contabilidade, também já está caindo um pouco. Eu já tenho algumas normas, como a gente viu em contabilidade geral, que vai me guiar, né, em qual que eu vou utilizar. Então, a gente viu lá, aqueles critérios, né? Se for investimento em ações, eu vou fazer pelo método do custo, ou pelo método de equivalência, ou dependendo do tamanho da empresa, né? Então, observem que hoje em dia eu já tenho mais normas para eu não ter essa dúvida, né? Porque a prudência ela surge quando há dúvida sobre qual valor registrar. Se eu tenho a norma, eu já não tenho a dúvida. Então, observem que isso aqui ele acaba sendo menos utilizado, mas igualmente importante, ok? E temos lá a contabilidade gerencial, né, que vai fornecer as informações, então, para ajudar aos administradores no processo de tomada de decisão. Então, que tipo de informação ela fornece? Fornece informações sobre o desempenho da empresa, né, avaliando se as metas foram cumpridas. Por exemplo, tem a meta de reduzir o gasto com telefone em tantos por cento. Então, eu vou ver se houve a redução do gasto com telefone. Teve um corte, tem que ter um corte salarial. Então, tudo isso é definido na contabilidade gerencial, que visa atender principalmente as necessidades dos usuários internos da empresa, dos gerentes da empresa, né, dos administradores. Então, por isso que é gerencial, porque vai atender a necessidade dos gerentes. Então, ela é voltada à administração de empresas e não se condiciona às imposições legais, né? Então, ela não precisa atender ao que o fisco determina. Ela não precisa atender ao que as normas brasileiras de contabilidade determinam. Ela precisa atender às necessidades do administrador. E ela tem o objetivo de gerar informações úteis para a tomada de decisão. Então, observem que ela é muito mais utilizada para a administração, né, do que para atendimento ao fisco ou às normas brasileiras de contabilidade. Bem, algumas definições de custos, então. Inicialmente, né, a definição de custos era fornecer elementos para a avaliação dos estoques e apuração do resultado. Mas, atualmente, ela exerce um auxílio ao controle e à tomada de decisão. Então, observe que, inicialmente, ela apenas auxiliava quem? A contabilidade financeira. Hoje, ela já tem esse papel importantíssimo na contabilidade gerencial. Tá? Então, ela ampliou a sua zona de atuação. Contabilidade de custos, então, é voltada à análise dos gastos realizados pela entidade no decorrer de suas operações. Então, na medida que a gente tem lucros cada vez mais escassos, cresce a necessidade de gerenciar esses lucros, né? Certo, então, pessoal? Então, vamos exercitar um pouco?